Aqui no capítulo X, a primeira coisa que eu vou fazer é uma sobreleitura, uma leitura por cima. Nessa leitura, que vai durar mais ou menos aqui entre 15 e 45 minutos, eu vou lendo pelos núcleos de relevância, pelas ideias chaves, conceitos centrais, e vou passando. E durante esse processo, aí vai do quão tryhard você quer ser. Tipo assim, você quer muito criar um segundo pilar completamente bonitinho, estrito. É uma técnica perfeita de estudo. Aí isso é uma coisa, você vai fazer uma análise profunda, você vai criar uma tabela, você pode colocar ali, anotar os conceitos chaves, pode colocar da forma mais bonitinha e organizada possível. É uma forma de se fazer. Sobretudo nas matérias mais complexas, isso faz muito sentido. No entanto, conforme você for melhorando-se como aprendedor, você vai vendo que meio que é bom ter algo de natural ali, algo assim de deixa eu me guiar aqui. E é nesse sentido que entra o instinto da curiosidade. Então, nessa etapa, é muito interessante que você seguir pela curiosidade. Você conhece um termo em inglês chamado binge watching? Binge, B-I-N-G-E. Esse termo aqui alguém conhece? Pessoal aí do YouTube, do Instagram, da Cal, aqui alguém conhece o termo binge? Não? Tipo, I spent my weekend binge watching. Isso pode cair no Enem, tá? Isso realmente pode cair no Enem. Binge watching Game of Thrones. Sei lá. O que significa binge aqui? É uma palavra um pouco difícil de traduzir para o português. Binge watch, como watching é como se fosse olhar, ver, observar. Binge watch Watching seria meio... watch é assistir, observar, sim. Então, no caso, seria meio que maratonar, entre Seria aspas. como maratonar, sim. É fazer algo fissurado. Esse termo é importante. Esse termo é um termo crescente, ok? Tem a ver com vício em rede social, tem a ver com nomofobia. Significa fissurar. Alguém aqui já binge read Wikipedia? Alguém já entrou e ficou fissurado na Wikipedia? Como é que funciona? Não é algo muito comum, mas acontece. A gente entra na Wikipedia e a gente começa a ficar fissurado naquilo e a gente vai de um tópico, tá aqui o tópico, aí dentro desse tópico tem uma palavra-chave que a gente acha interessante, e aqui a gente já entra nesse artigo, e aqui nesse artigo tem uma palavra-chave que a gente acha interessante, a gente já entra nesse artigo e o ciclo continua. Tipo Okay? uma teia de algoritmo. É como se fosse uma teia. Tá vendo a fluidez quando vai estudar guerra? Por quê? Porque guerra, pra você, é um assunto que tem muita relevância. Não, Rodrigo, porque eu gosto. Mas você gosta porque tem muita relevância. Binge é tipo obcecado, isso, fissurado, obcecado, tá? É um termo importante pra todo mundo saber. Então, sabe quando isso ocorre no Wikipedia? Eu quero que isso ocorra enquanto está estudando aqui, ó, enquanto está nessa fase. Se você conseguir mimicar, simular esse fenômeno numa leitura que você normalmente se veria como uma leitura obrigatória, eu tenho que aprender esse assunto chato. Se você conseguir transformar essa sobreleitura neste momento aqui de binge reading, de leitura fissurada, você tem uma vantagem enorme sobre qualquer outro estudante. Eu passei 1 hora à tarde lendo sobre, sabe o quê? Uma ilha chamada Tonga. Eu tava procrastinando nos Reels. E aí o que ocorreu? Um vídeo apareceu sobre um explorador, que ele foi numa ilha de Tonga, que é lá na Oceania, eu nunca ouvi falar. Era uma ilha deserta de Tonga, que era inabitada, e encontrou 3 estudantes do ensino médio que tinham se perdido ali. Eles estavam dados como mortos. Aí eu falei, oxe, que loucura, mano, deixa eu ver onde é que é essa ilha. Aí eu entrei na Wikipedia, cara, e foi pau. Eu sei tudo lá sobre Tonga agora. Sei até o nome do imperador deles lá, Tonguense, sei lá, uma coisa assim. Os caras têm uma monarquia ainda. Até o regime deles eu aprendi. Aprendi até a religião deles. A segunda maior religião lá são os Mormons. A primeira religião lá é a Igreja Livre de Tonga e a terceira Igreja Católica. Até me lembro até um pouquinho das porcentagens, sabia? Vocês entenderam o que a gente está buscando aqui nessa etapa da sobreleitura? A gente entrar nesse fluxo. Ótimo, chegou no outro ponto. Olhar as questões acompanhadas da sobreleitura, a gente vai chegar lá nas questões do final do capítulo, né? A gente pode ir logo nas questões para gerar curiosidade, para gerar relevância, para gerar pensamento. Aí você que escolhe, ou você vai usar as questões para criar, para propiciar o segundo pilar ICAP, ou você vai usar as questões para propiciar o quarto pilar ICAP. Ou meio a meio. Podem ligar o microfone, tá, pessoal? Pode usar as questões para isso, com certeza. O que é uma questão, de novo? Eu já falei sobre isso em algum momento. O que é uma questão? Filosófico, hein? O Felipe Osanã tá escrevendo um parágrafo, tenho certeza. Podem falar. É um teste de conhecimento? Um teste, ele funciona como um teste, né? Se você for observar como fenômeno. Sim, não é fenômeno. Mas, no fundo, pense aí, por que quando tem uma questão ali, você parece que sofre algum processo diferente na tua mente? Já para pensar? Por que você não pensa durante o estudo normal, né? Durante o estudo normal, da forma que você pensa durante uma questão, por exemplo? O que tem de diferente? Porque ali é texto, é papel e texto. O que tem diferente ali? Tipo assim, professor, a questão mesmo, além de ter uma pergunta no final, sempre vai ter um texto base, né? E esse texto base vai funcionar para a gente meio que conhecer
o que a gente vai responder, você entende? E aí, Eu entendo. juntando aqui e misturando com nossos conhecimentos, a gente pode tentar resolver a questão. Pronto. A pergunta é difícil você mesmo, lá no texto, enquanto você lê, fazer o mesmo processo com a questão te faria? Ou só uma questão pode te fazer pensar daquela forma? Porque se bota uma interrogação, agora teu cérebro funciona. Por que isso? Não, porra, isso não deveria existir, concorda comigo? Você deve ser capaz de bater o olho num parágrafo e suscitar, evocar o mesmo tipo de processamento que uma questão te evocaria. Isso é um tipo de processamento espontâneo. Quando a gente fala da questão, é porque a questão está te induzindo. Entende? Por exemplo, se eu te pergunto, ô Ricardo, você já usou drogas ilícitas? Olha só, é uma indagação que eu te fiz. Naturalmente, inicia-se um processo cognitivo na sua mente, certo? Para avaliar o que eu estou te perguntando. Para avaliar. Por que nesse caso é um processo de avaliação? Porque, bom, você já usou droga. Por exemplo, álcool. Então, de fato, teu cérebro sabe que você já usou droga. Você vai ter que avaliar se alguma das drogas que você já usou na vida se enquadrariam na ilegalidade, no conceito de ilegal. Isso seria um processo de relativamente alta ordem, né? Relativamente. Fazer uma avaliação. Então, se durante essa sobreleitura você mesmo for capaz de se autoinduzir esse tipo de questão, não é questão em si, mas é o processo, eu botaria assim, investigativo, o processo inquisitivo ou avaliativo ou qualquer um desses verbos funcionaria, tá? Dedutivo também. Dedutivo, com certeza. Então, nessa fase, você não está preocupado em aprender os detalhes, como não estava preocupado em aprender os detalhes sobre Tonga. Eu estava fluindo de acordo com a minha curiosidade. Pô, da hora, tá. E aí, velho, a gente tem uma ferramenta hoje magnífica que se chama ChatGPT. A pior coisa que você pode fazer no ChatGPT durante essa fase é pegar isso aqui, fazer uma pergunta ao ChatGPT e tentar aprender tudo que ele falou. Não, você pode fazer pergunta atrás de pergunta. Ele manda o texto, você aprende ali as 2, 3 linhas que você queria realmente, que vai te dar um monte de contexto mesmo, você tá. Aí você volta pro capítulo. Por que é importante que a gente se mantenha de alguma forma dentro do capítulo e não use apenas o ChatGPT? Porque vocês devem se lembrar que no segundo pilar, no pilar do conhecer, a gente quer ganhar a arquitetura geral da memória. A gente quer ganhar a arquitetura geral do conhecimento. A gente quer ganhar a finitude do conhecimento. Se a gente vai para o ChatGPT, a gente não vai sair nunca desse pilar, porque não tem finitude. Tá? É praticamente infinita a quantidade de informações que o ChatGPT pode fornecer. E aí você vai ficar preso. Por isso que é importante. Por isso que um material de qualidade é extremamente importante. Não é nem pelas informações em si, tá? Mas pela finitude que ele te apresenta. Se aquela finitude que esse material te apresentar, ou seja, se aquele conjunto de informações for o mais pertinente, for o mais relevante para o seu objetivo, por exemplo, ele vai ser o melhor. Tá? Ele vai ser o melhor. Óbvio que também não adianta ele te dar essa finitude e não te dar recurso, substrato bastante para você aprender dentro dele. Tá? Isso daí deve ser entendido também. Ok? Isso deve ser gravemente entendido. Deu para entender o que eu falei que foi confuso? Se um material, por exemplo, o Amabis e Martô, vou explicar dando um exemplo prático. O Amabis e Martô, livro de biologia, ele tem uma finitude de conhecimento excelente. Ele filtra de fato as informações mais relevantes para você ir bem no Enem. O que ocorre, no entanto? O substrato que ele te dá para aprender é uma merda. As informações, assim, na maioria dos capítulos que eu estudei através dele, eu falo, pô, mas isso aqui não tá legal para se aprender. Não tá legal para se aprender de fato. Ok, bacana, que realmente é o que eu preciso aprender. Mas não vou aprender aqui não, tá? Não dá. Não dá. Funcionaria mais como um guia, né? Perfeito. Como um guia. Você pode abrir um aba aqui, o Amabis Martô, ver o tópico que ele está buscando, vai lá no outro livro, por exemplo, Biologia de Campbell, ou, de preferência, o Biologia Ciência da Vida, tá? Vê o tópico aqui na esquerda e na direita aqui você vai e aprende no livro. Você vai de fato aprende. Aí no caso você vai conhecendo, aprendendo. Sim ou não? Deu para entender? Aqui é a técnica da leitura. Não tô falando da habilidade cognitiva da leitura. Isso tá lá no Cognos bem detalhado. Inclusive vou regravar, tá? Leitura de mestre. Vou regravar ao vivo com vocês. Vou regravar
Prefiro assim. Aqui surgem muitas dúvidas. Propaganda Super. Se você quer ter acesso ao treinamento de aprendizagem avançada, hiperfoco e preparação de alto desempenho mais completo e robusto do país, ser acompanhado por um ano inteiro, participando ao vivo de mentorias frequentes e conviver numa comunidade para estudantes de elite, conheça o Cognos, link na descrição e no primeiro comentário.